E aí galera, tudo beleza? Professor Valmir Soares Júnior chegando aqui mais uma vez. Você já sabe onde está no meu canal do YouTube. Então já se inscreve, clique em gostei nesse vídeo, porque você deve ter vindo aqui para estudar auditoria contábil, revisão para o exame de suficiência, beleza? Lembrando que essa aula está sendo gravada para o exame 2020.1, mas você pode usar para estudar para qualquer exame de suficiência. Lembrando também que se você não é inscrito ainda, se inscreva, acione o sininho de notificação e clique logo em gostei nesse vídeo, tá? Se você está estudando para o exame de suficiência e ainda tem um certo tempo para a prova, por favor, considere se matricular no meu curso preparatório para o exame de suficiência, desenvolvido todo pensado numa metodologia teórica e prática, assim como são esses vídeos. É o meu curso preparatório, 100 videoaulas exclusivas e muito conteúdo bacana. Primeiro link da descrição. Considere também me seguir no Instagram, tá aqui embaixo, e todos os links importantes que eu deixo sempre organizado para vocês, você encontra nesse QR Code que está aqui embaixo. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, a menos que você esteja assistindo a aula pelo celular, mas você aproxima a câmera do seu celular desse QR Code aqui abaixo do meu nome, da minha logomarca, clica no link e vê tudo que está disponível, beleza? Lembra também que tudo que é importante está na descrição desse vídeo, inclusive o link para pegar o material dessa aula você encontra na descrição desse vídeo e poder acompanhar enquanto eu faço aqui, você faz daí, eu faço aqui, você faz daí, beleza? Lembra que a gente também está fazendo aqui esquema de resolução, então eu vou passar a questão, vou ler já fazendo os comentários. Se você quiser verificar como está o seu conhecimento antes de mim, assim que aparecer a questão, você pausa o vídeo, tenta responder sozinho, em seguida solta o vídeo para a gente responder junto, beleza? Então vamos lá! Lembrando que você também pode ajudar esse canal doando no PicPay qualquer valor, lendo esse QR Code que está aparecendo aqui. Se você tem PicPay e quer fazer uma doação, pode fazer pelo PicPay, mas pode fazer também de outras formas. Você descobre como no link aqui da descrição, belezinha? Então vamos seguir. Olha só, questão 1. Um auditor independente foi contratado para realizar uma auditoria externa numa empresa que, posteriormente, ele verificou possuir parente em primeiro grau na sua direção. É uns parentes aí, fuleiragem, né? Que não sabia disso. Diante dessa constatação, o auditor deve... Primeiro, vamos ver se não tem nenhum contrassenso aqui na questão. Auditoria independente, auditor independente, auditoria externa. Ok. Só que ele percebeu que tem um parente, e é parente de primeiro grau, viu? É irmão, irmã, pai, mãe, filho, parente de primeiro grau. Na direção da empresa, ou seja, alguém com capacidade de exercer influência. Porque você ser parente de um cara que trabalha no departamento pessoal fazendo movimento de banco, aí, sabe, ele não tem influência, então não é relevante esse parentesco. Mas a questão aqui deixou muito claro que é alguém que ocupa um cargo de direção, então alguém que pode exercer influência. Então o auditor que deve ser independente, encontra um empecilho que pode fragilizar a sua independência. Então essa relação, a independência do auditor ficou o quê? Comprometida. Ficou comprometida e ele pode ser que, né, ele tem o danado dos riscos da auditoria, tem uns riscos aí, e aí o que é que ele deve fazer? Um risco, a gente viu na aula de ética e legislação contábil que tem as tal das ameaças aqui. E essa questão traz diretamente um tipo de ameaça. Então, sabendo que o auditor independente, que deveria ter uma relação totalmente independente da empresa que o contratou para auditoria externa, possui um parente de primeiro grau que exerce influência, então isso pode comprometer o seu trabalho, pode impor-lhe uma ameaça do seu trabalho e, consequentemente, um risco na auditoria. Então, ele deve declinar do trabalho, destacar o fato no seu relatório, comunicar aos acionistas da entidade ou prosseguir sem maiores preocupações. Eu acho que como a gente está aqui naquela pegada do chute qualificado, a letra D você pode descartar direto, né? Porque o cara é auditor independente, tem um parente de primeiro grau trabalhando na direção da empresa, não dá para prosseguir sem preocupação. Comunicar aos acionistas
comunicar aos acionistas assim, comunicar à direção da empresa, à administração da empresa, ao conselho de administração, comunicar aos diretores maiores, tudo bem. Mas comunicar aos acionistas da entidade, ainda mais é que ele nem estabeleceu se são acionistas ordinários ou preferenciais. Então, imagina uma empresa como o Banco do Brasil, que tem milhares de acionistas entre ordinários e preferenciais. Como é que você vai comunicar aos acionistas isso aqui? Não. Uma coisa é comunicar na Assembleia de Acionistas. Comunicar aos acionistas, assim como está aqui, não faz muito sentido, não. Então, realmente, você poderia ainda ter uma dúvida entre letra A e letra B. Letra C e letra D não faz o menor sentido. Você ficaria entre letra A e letra B. E eu trago para vocês aqui, como a gente sempre faz, a norma, né, de auditoria que trata de familiaridade. Eu não botei o número da norma não nessa vez aqui. Ficou. Mas é a NBCTA que trata de independência. Independência do auditor, do trabalho de auditoria. Olha o que ele coloca. Familiar próximo de membro da equipe de auditoria. Olha o que está aqui na norma. A ameaça de interesse próprio, de familiaridade ou de intimidação é criada quando o familiar próximo do membro da equipe de auditoria é. Então aqui ele não estabeleceu exatamente qual ameaça, mas diz que a ameaça de interesse próprio, de familiaridade ou de intimidação, lembrando que a questão não pede exatamente qual é a ameaça, ela pede o que é que deve ser feito, o que é que deve acontecer agora que se identificou essa ameaça. Mas vamos ver se realmente é uma ameaça. Ele fala, ó, é criada quando o familiar próximo do membro da equipe de auditoria é, letra A, conselheiro ou diretor do cliente da auditoria. Aqui já matou, ó. Então está caracterizada uma ameaça, que pode ser de familiaridade, de intimidação ou de interesse próprio. Nesse caso aqui é de, como a questão não trata de intimidação, ninguém sofreu pressão por nada. E não ficou claro algum benefício próprio do auditor, algo que ele vai ganhar com essa auditoria. Aqui nós estamos tratando de nem é interesse próprio, porque isso não ficou constatado no enunciado, nem é de intimidação, é uma ameaça de familiaridade. E o parente é conselheiro ou diretor do cliente da auditoria ou empregado em posição de exercer influência, porque ele pode, que é a letra B, porque o diretor é óbvio que ele exerce influência, certo? Conselheiro e o diretor é óbvio que ele exerce influência. Mas existem pessoas que estão em cargos que não são de diretor e de conselheiro e que exercem influência. Por isso a questão traz. É empregado em posição de exercer influência significativa sobre a elaboração dos registros contábeis ou das demonstrações contábeis do cliente sobre as quais a firma emitirá uma opinião. Continuando, os fatores que são relevantes nas avaliações do nível de ameaça incluem a natureza do relacionamento, né? Aqui são os fatores relevantes da avaliação sobre ameaças. Aqui é para você fazer as ponderações. Então aqui nós temos os pesos. A natureza do relacionamento entre membros da equipe de auditoria e familiar próximo. A questão fala que é de primeiro grau. Então assim, é o grau de parentesco mais próximo que se pode ter. Mais próximo que isso só se fosse o próprio auditor, fosse diretor da empresa. Cargo ocupado pelo familiar próximo. O cargo, e na questão ele fala que é um cargo de diretor. Então é um cargo de alto escalão dentro da entidade. E o papel do membro da equipe de auditoria. Aqui na questão nem é equipe de auditoria, é um auditor independente, então é ele sozinho. Então, os 3 pontos aí que são relevantes, os 3 se agravam nessa questão que a gente está estudando. Por tudo isso, um exemplo de ação que pode eliminar a ameaça de interesse próprio, de familiaridade ou de intimidação, é a remoção da pessoa da equipe de auditoria. E na questão aqui em estudo, o auditor deve declinar do trabalho. Ele não deve fazer o trabalho porque existe forte ameaça de que a sua independência ficará comprometida. E numa situação, e por que existe forte ameaça? A gente acabou de ver as ameaças, então é certo que a ameaça é. E quais são os pontos relevantes? O parentesco é o mais próximo possível. Se fosse um primo lá no joelho, de 14º grau, que se foda. Não tem parentesco, é mesmo que ninguém passando na rua.
mas aqui é parente de primeiro grau. O cargo é de influência, o cara é só diretor da empresa, o parente. Então é claro que é um cargo que exerce bastante influência. E o outro era como é? A posição do auditor na equipe de auditoria. Nesse caso nem é uma equipe de auditoria, é o auditor sozinho. Então, porra, o cara é só ele. Não tem como tirar só ele da equipe. Ele é a equipe, é o auditor independente, então ele sai, não tem como aceitar o trabalho. Vamos lá, questão 2. Questão 2. De acordo... O telefone só vibrando aqui, enchendo o saco. De acordo com as normas de auditoria, representam os fatores que alteram a natureza, a época e a extensão do planejamento da auditoria. Consulplan adora perguntar sobre planejamento de auditoria. Ela também adora perguntar sobre norma, né? Também. Consulplan tem um leque muito vasto de perguntas sobre auditoria. De acordo com as normas de auditoria, ele não disse qual, representam os fatores que alteram a natureza, a época e a extensão do planejamento da auditoria, exceto... Eita, então peraí. Nós temos 3 aqui, nós temos 3 fatores e um que não é fator. Então, na hora que você identificar um fator qualquer que seja, você já vai eliminar essa alternativa, beleza? Então, olha só. O porte e a complexidade da entidade. Letra B. A área da auditoria e os riscos de distorções relevantes. Letra C. A capacidade e a competência dos membros individuais da equipe. E letra D. O planejamento operacional da entidade auditada. Vamos lá. Norma de auditoria, trabalho de auditoria, aí a gente tem aqui, ó. A auditoria externa, ela vai trabalhar especialmente sobre o escopo da auditoria interna. E aqui na auditoria interna você também pode ter controle interno, né, que está diretamente associado. A auditoria externa vai ter tanto mais trabalho quanto for incapaz a auditoria interna. O que é que significa isso? Se a auditoria interna for fraca, se os controles internos são fracos, a auditoria externa ela vai ter que trabalhar muito. Quando a auditoria interna é rígida, quando os controles internos são bem estabelecidos, a auditoria externa trabalha pouco. Então, na hora de fazer o plano dessa auditoria externa, a gente vai analisar, claro, vários aspectos da entidade, em especial aqueles que relacionam com controles internos e auditoria interna. Dessas 4 opções aqui, A, B, C e D, 3 são fatores e um não é. Vamos lá. Você acha que é um fator relevante para alterar a natureza, a época e a extensão do planejamento, não do trabalho, mas do planejamento, o porte e a complexidade da entidade? A entidade ser de grande porte e ser muito complexa é algo que altera natureza, época ou extensão do planejamento? Me parece que sim. Me parece bem razoável imaginar que o porte e a complexidade da entidade vão exercer influência sobre o planejamento. Letra B. A área da auditoria e os riscos de distorções relevantes. A área da auditoria diz respeito a qual parte da entidade será auditada. E os riscos de distorções relevantes, esse é o que tem mais a ver com os controles internos do que desses que estão aqui nas alternativas, né? Então, me parece também bem coerente que esse seja um fator relevante a se considerar no momento do planejamento da auditoria. Letra C. A capacidade e a competência dos membros individuais da equipe. Aqui ele já está olhando para dentro da equipe. Então, a natureza e a época da extensão do planejamento pela capacidade dos membros. Não sei, porque os membros é o chefe da auditoria que monta a sua equipe. Então, para mim parece meio estranha essa letra C. E a letra D, o planejamento operacional da entidade auditada. O planejamento operacional. Isso daqui tem a ver mais com a administração. Tem mais a ver com a administração, com a parte de gestão. Planejamento, esse operacional, especialmente aqui, eu acho que não. Mas olha só, sendo letra A um fator relevante, ele sai, porque a gente quer a exceção. Sendo letra B um fator também que a gente considerou relevante, ele também sai, porque eu quero a exceção.
Então, mais uma vez, isso vai acontecer muito na sua prova, né? É normal que aconteça. Das 4 opções, você elimina e acaba ficando com duas que são geralmente mais difíceis de se eliminar. Então, ficamos entre letra C e letra D. Aqui, eu ainda acho que entre a capacidade da equipe e o planejamento operacional da entidade, esse planejamento operacional aqui é o que não exerce influência no planejamento. Porque se a minha equipe, a capacidade e competência dos membros, pensando direitinho, se eu olho para os meus membros e tenho pessoas versadas em vários conhecimentos, com multi-referências, é possível que meu planejamento seja influenciado por isso. Especialmente no que diz respeito à natureza. Se eu vou precisar pedir trabalho de especialistas ou não, dependendo de quem eu tenho na minha equipe de trabalho. Então a letra C realmente me parece que é um fator. Se é um fator, eu não marcaria a letra C e marcaria a letra D. Mas vamos ver como está na norma. A norma NBCTA 300. Planejamento de auditoria de demonstrações contábeis. Ele diz a natureza, a época, a extensão do direcionamento e da supervisão dos membros da equipe e a revisão de seus trabalhos podem variar dependendo dos seguintes fatores: porte e complexidade da entidade, área de auditoria, risco de distorções relevantes e a capacidade e competência dos membros individuais da equipe que realiza o trabalho de auditoria. Aí, meus queridos, porte e complexidade da entidade, deixa eu ver aqui onde é que está a minha impressão aqui. Porte e complexidade da entidade é letra A. Área da auditoria e risco de distorções, isso daqui é letra B e isso daqui é letra B. Capacidade e competência dos membros, isso daqui é letra C. Então, letra A, letra B e letra C estão ligadas aos fatores que alteram aqui. Restando para a gente só quem? Só a letra D, que não é um fator que interfere no planejamento da auditoria. Jogar aqui o papel no chão, que depois eu apanho, tá? Só para fazer a cena. Então, marca a letra D de dado, que não é um fator que influencia a natureza, a época e a extensão do planejamento de auditoria. Questão 3. Eita caceta. Questão grande para ler. Já pensou você pegar seu exame de suficiência na versão EAD? E eu já estou começando a acreditar aqui. Se essa versão 2020.1, se ela for bem sucedida, tenho nem medo, 2020.2 vai ser EAD também. A respeito da auditoria interna, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Eu quero as corretas. 1. O objetivo da auditoria interna, só checar, a marcou letra D, né? Certo. O objetivo da auditoria interna é auxiliar a administração da entidade. Pá, beleza. Auditoria interna auxilia a administração da entidade. No cumprimento dos seus objetivos, agregando valor ao resultado, e isso porque eu trabalho na empresa, eu sou empregado da empresa, então agrego valor ao resultado da organização, mediante expressão de opinião sobre demonstrações contábeis. Aí você me arrebenta, né, bebê? Opinião e opinião sobre demonstração contábil é trabalho de auditor externo. Ou de auditora externa, se é o seu caso. É trabalho de auditor externo, não é trabalho da auditoria interna. Então o item 1 está errado. Se o item... só sabendo que auditor interno não é quem emite opinião, auditor interno não emite opinião, auditor interno cuida do controle interno, auditor externo é quem emite opinião. Se o 1 está errado, não pode ser letra B e não pode ser letra C, certo? Automaticamente o 2 está certo, porque ele está aqui e está aqui. Automaticamente o 3 está certo, porque ele está aqui e está aqui. Você pode nem analisar se for na hora da prova. Você vai partir só para o 4. Vou ler o 4. A finalidade da auditoria interna é agregar valor ao resultado da organização, apresentando subsídios para o aperfeiçoamento do processo, da gestão e dos controles internos. Lindo! Lindo o item 4. Certíssimo. Então vem aqui e marca a letra A. Pronto, já morreu a questão. Ah, mas e os outros pontos? Vamos analisar os outros pontos? A NBC TI 01 da auditoria interna traz,
A auditoria interna é exercida por pessoa jurídica de direito público interno e externo e de direito privado. Eu estou lendo isso por quê? Porque isso é ipsis literi, meu latim tá incrível, viu? Ipsis literi, Ctrl+C, Ctrl+V, o item 2 da questão. E a gente já viu que o item 2 está correto e está provado que ele está correto. A atividade da auditoria interna está estruturada em procedimentos com enfoque técnico, objetivo, sistemático e disciplinado. Isso está onde? Até aqui, até o disciplinado, é o item 3. Certíssimo. E é a partir daqui, e tem por finalidade, é o item 4. Agregar valor ao resultado da organização. A galera que fez a questão não teve nem o trabalho de procurar outro ponto. Pegou o mesmo ponto e quebrou em 2. Então, 2, 3 e 4 estão corretos, segundo a NBC-TI 01. E realmente o primeiro ponto é o trabalho da opinião aqui, é trabalho de auditor externo. Então você vem em questão 3 e marca, sem medo de ser feliz, marca a letra A. Belezinha? Vamos seguir, mas só um lembrete, galera. Se você está estudando para o exame de suficiência, não esquece, acesse o primeiro link da descrição aqui e conhece o meu curso online preparatório para o exame de suficiência. Já somos quase 500, talvez mais de 500 quando você estiver vendo esse vídeo, mais de 500 alunos matriculados. O curso dá 1 ano de acesso. 1 ano, você se matricula no curso preparatório e pode passar até 1 ano com ele. Dá para fazer no mínimo 2 exames, então com o mesmo curso, com o mesmo material, se não conseguir estudar tudo. E ainda, se tiver atualizações, eu atualizo e tem um certificado para você entregar na faculdade. Vale 160 horas. Show! Vamos lá. Questão 4. Vamos seguir. Essas aulas que são mais teóricas acabam tendo menos tempo mesmo. Questão 4. Durante o processo de auditoria das demonstrações contábeis de uma determinada entidade, o auditor coletou informações suficientes para concluir que, conforme norma específica sobre relatório de auditoria, não é possível para ele obter evidência apropriada e suficiente para fundamentar a sua opinião. Todavia, os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes, mas não generalizadas. Com isso, o auditor deverá expressar uma opinião. Questãozinha ensaboada, quis enganar vocês, que pegar vocês pelo vazio, pelo pé. Questãozinha ensaboada. Porque quando ela começa, o auditor coletou informações suficientes para concluir que, conforme norma específica sobre relatório de auditoria, não é possível ele obter evidência apropriada e suficiente para fundamentar a sua opinião. Até aqui, dá a entender que é com abstenção, que ele não vai conseguir fundamentar, suficiente. Não é possível para ele obter evidência apropriada e suficiente para fundamentar a sua opinião. Só que aí vem, todavia, os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes, mas não generalizadas. A questão se responde aqui. Qual é o tipo de opinião modificada que é relevante e não generalizada? Porque assim, tem uma norma que trata de opinião modificada, né? Aí, claro, tem 4 tipos de opinião. Opinião sem ressalva, com ressalva, adversa e abstenção. São as 4 que tem aqui. Só que a opinião sem ressalva é só para dizer que está tudo ok. Então não é uma opinião modificada, é a opinião do auditor é igual à da entidade, está tudo ok, tudo beleza, tudo mil maravilha. E 3 são as opiniões modificadas. Opinião com ressalva, opinião com adversa e opinião com abstenção. E a gente vai falar dessas 3 agora para você ter certeza. Eu acho que você já sabe o que você tem que marcar. Porque tem assim, das opiniões modificadas, tem relevante não generalizada, tem relevantes e generalizadas, distorções relevantes. Então assim, existe as opiniões com... Cadê minha canetinha? Distorções relevantes, mas não... Ixi, a letra tá horrível, doido. Relevantes, mas não
generalizadas, tem distorções relevantes e generalizadas, e tem naquele momento que não tenho como saber. Que é quando não consegue nada, né? Que é a abstenção. Que é brincadeirinha saudável. Não tenho como saber. Não encontrei elementos suficientes. São as opiniões modificadas. Só que agora eu quero apresentar para vocês elas da maneira como está na norma. Então vamos lá. A NBCTA 705, modificações de opinião do auditor independente, traz opinião com ressalva. O que é uma opinião com ressalva? O auditor deve expressar a opinião com ressalva quando ele, tendo obtido evidência apropriada e suficiente, conclui que as distorções individualmente ou em conjunto são relevantes, mas não generalizadas nas demonstrações contábeis. Ou não é possível ele obter evidência apropriada e suficiente de auditoria para fundar sua opinião, mas ele concluiu que os possíveis efeitos das distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes, mas não generalizadas. A questão que a gente está estudando é exatamente essa letra B aqui. Porque esse aqui é o caso que a maioria vê. A maioria lembra, né, que se ele conseguir, ele consegue evidência e considera que são distorções relevantes, mas não generalizadas. Só que tem um segundo caso, que é a letra B, que talvez não se fale tanto, que é os casos em que ele não pôde obter evidência. Ixi, Maria, risquei só por cima do negócio aqui. Não tem o caso em que ele não pôde obter evidência. E você meio que já vai bitolado. Ah, se não teve evidência, é abstenção. Só que não. Tem o caso, teve evidência apropriada e suficiente. Existem os casos da auditoria de opinião sem ressalva que, mesmo se ele não conseguir obter evidência apropriada e suficiente, ele conclui que é relevante, mas não generalizada. Então, a gente já sabe qual é a resposta. A resposta é essa e está Ctrl+C, Ctrl+V com esse ponto aqui da norma. Como a gente está aqui, vamos ver as outras opiniões modificadas. Nós temos a opinião adversa, que é aquela que o auditor deve expressar quando, tendo obtido evidência da auditoria apropriada e suficiente, conclui que as distorções individualmente ou em conjunto são relevantes e generalizadas. E percebe, né? Para ser opinião adversa, ele tem que ter obtido evidências, tá? Só opinião com ressalva que permite aquele adendo da opinião com ressalva, né? A opinião com ressalva, que a gente acabou de ver, ela permite você considerar que as distorções são relevantes, mas não generalizadas, mesmo quando não se obteve evidência apropriada. Mas para emitir opinião adversa, tem que ter obtido evidência da auditoria apropriada e suficiente. E quanto à abstenção de opinião, o auditor deve se abster de expressar uma opinião quando não consegue obter evidência. Ah, isso aqui foi a pegadinha da questão, né? A pegadinha da questão foi que a galera lembra sempre disso, ó, que quando não consegue obter evidência de auditoria apropriada e suficiente. Que ele começa falando isso. Só que aqui, no caso, ele deve concluir que os possíveis efeitos de distorções não detectadas sobre as demonstrações contábeis, se houver, poderiam ser relevantes e generalizadas. Lembra do com ressalva? Ele também pode, mesmo sem obter evidência da auditoria apropriada e suficiente, ele pode concluir de duas formas. Mesmo sem obter evidência de auditoria, ele pode concluir que as distorções são relevantes, mas não generalizadas, opinião com ressalva. E ele pode concluir que as distorções, se houverem, são relevantes e são generalizadas. Então, duas situações que podem acontecer se ele entender que as distorções são relevantes e são generalizadas. Se ele obtém a evidência, é a opinião adversa. Se ele não obtém a evidência, ele se abstém, tá? Para falar mal, tem que falar mal com prova. Para falar mal, tem que falar mal com prova. Para falar mais ou menos mal, você pode falar sem as provas. Mais ou menos assim você pode tentar lembrar.
Eu posso, se eu tenho a evidência, pode ser com ressalva ou adverso. Se eu tenho a evidência, pode ser com ressalva ou adversa. Se eu não tenho a evidência, pode ser com ressalva ou abstenção. A diferença está se as distorções vão ser generalizadas ou não. Belezinha? Então aqui, claro, aqui a gente vai marcar a letra B de bola, parecer com ressalva. Mesmo não obtendo evidência da auditoria suficiente, ele entendeu que as distorções, se existirem, são relevantes, mas não generalizadas. Vamos para a questão 5. Durante o trabalho de auditoria, um auditor detectou indícios de incompatibilidade de alguns dados que estavam sendo examinados a partir de duas fontes diferentes da organização. Nesse sentido, a auditoria deverá executar uma técnica de auditoria que possa verificar a consistência mútua entre diferentes amostras de evidência. Essa técnica é denominada, aí aqui é foda, porque você pode estar pensando, confirmação externa, né? Aí você, não, confirmação externa, beleza. Só que aqui, ó, são duas fontes diferentes da organização. Então aqui é o quê? É interna. Se são duas fontes diferentes da organização, eu estou olhando só para dentro e não tem como ser, então, confirmação externa. Você já elimina uma. Aí, análise documental, correlação de informações ou exame de registro. Ó, peraí. Vamos lá. A gente já está falando aqui, já deu ruim aqui, já deu merda aqui na auditoria. No trabalho de auditoria, o auditor detectou indícios de incompatibilidade de alguns dados. Então, o auditor já está analisando dados. Ele já está analisando dados. E na hora que ele analisou dados, deu merda. Deu merda por quê? Porque existe o quê? Uma incompatibilidade de dados. Ora, existe uma incompatibilidade de dados que ele já está analisando e esses dados são internos. Eu já estou analisando o dado e o dado é interno. Eu já estou analisando o dado e o dado é interno. Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou resolver? Eu estou enchendo seu saco com isso para você perceber que só tem uma opção possível de ser marcada quando você entende a questão, como ela foi perguntada. Presta atenção, caceta. Analisando dados. Eu já tenho os dados. Então a análise documental não vai adiantar de nada, porque eu já estou analisando o documento. E o exame dos registros também não vai me adiantar de nada, porque eu já estou analisando o documento. De que me serve analisar documento como a letra A e examinar registro como a letra D, se a dúvida surgiu justamente enquanto eu estou analisando os dados que eu já tenho? Então letra A e letra D não faz o menor sentido eu resolver para mim. E a letra B não faz o menor sentido ser confirmação externa, porque as duas fontes são da organização, é de dentro da organização. Aí eu vou perguntar para quem? Se a incompatibilidade é de dois dados da organização, duas fontes da organização. Aí eu vou perguntar para quem? Quem é que vai conseguir responder isso para mim? Então não tem como ser confirmação externa, porque a incompatibilidade é de dados internos. Não tem como análise documental ou exame de registro me resolver alguma coisa. Não tem. Então, mesmo que você não saiba o que danado é correlação de informações, você só teria como marcar ela. Só teria como marcar ela, porque há um contrassenso aqui. Analisando dados. Deu errado. Como é que eu vou resolver? Ah, já sei. Analisando mais dados. Não. Ah, já sei. Examinando os registros. Também não. Também não. Então, vê a merda da questão. A questão difícil. Essa questão foi considerada difícil. No concurso que ela foi cobrada. Nem a Consuplan, aqui é outra. Foi difícil. Então, é o exemplo clássico que você tem que entender que a merda da questão, ela já dá as respostas para você. Não todas, claro. Mas uma parte considerável você pode resolver assim com... eu já estou analisando dados, não tem como ser. E se as fontes são da organização, não tem como buscar confirmação do lado de fora.
Então, mas deixa eu mostrar a você o que merda é correlação. Fiquei irritado agora com essa questão difícil, sendo que a questão está dada. O sistema... Chega, esse S de quê? A Secretaria Federal de Controle Interno, acho que é. Por meio da IN 01, lista as principais técnicas de auditoria. Então, eu destaquei aqui para vocês o que fala de cada questão, tá? A letra A, quando fala em análise documental, é o exame de processos, dados formalizados e documentos avulsos. Não vai ajudar em nada, gente. A letra B, de confirmação externa, verificação junto a fontes externas ao auditado, da fidedignidade de informações obtidas internamente. Então, a confirmação não é que você encontrou uma irregularidade, uma incompatibilidade. Você tem uma informação e só quer confirmar. Então, não é confirmação externa. Letra A, aqui o conceito está correto, não é o que a gente quer. Uma das técnicas consiste na circularização de informações com a finalidade de obter confirmação em fonte diversa da origem dos dados. Não é o caso aqui. Aí a letra C, ó, correlação de informações obtidas. É o cotejamento de informações obtidas de fontes independentes, autônomas e distintas no interior da própria organização. Essa técnica procura a consistência mútua entre diferentes amostras de evidência. É para resolver o quê? Se eu procuro a consistência, é para resolver a inconsistência. Beleza? E letra D, o exame de registro, verificação de registros constantes nos controles regulamentares, relatórios sistematizados, mapas e demonstrativos formalizados, elaborados de forma manual ou por sistemas informatizados. A técnica pressupõe a verificação desses registros em todas as suas formas. É uma técnica linda, só que para a nossa questão aqui em estudo não serve de nada, tá? Então aqui você marca sim, letra C de casa, correlação de informações. Beleza? Então lê, caceta, lê. Ó, eu não tô brigando não, é só uma sugestão, tá? Lê a questão direitinho. Antes de queimar, antes de gastar a sua massa encefálica tentando puxar do seu HD de memória mental, qual é a resposta a ser colocada aqui? Perceba como eu me atreveria a dizer quase sempre, você consegue eliminar ao menos uma ou duas alternativas só com a leitura atenta da questão. Só com a leitura atenta. Ó, lembra, uma questão de múltipla escolha, ela sempre já te dá a resposta. Questão de múltipla escolha, ela sempre te dá a resposta. Porque ela já está aqui, ou é letra A, ou é letra B, letra C, ou é letra D. Você não vai ter que puxar do nada. Você tem que olhar para as opções e saber qual é a certa. Beleza? Vamos para a derradeira. Última questão de hoje, questão 6. A companhia W é auditada pelo auditor independente João. A companhia W publicou suas demonstrações contábeis em 5 de março de 2016, com um relatório sem ressalva assinado por João. Informação importante. A companhia W é auditor independente João. A companhia W publicou demonstrações contábeis em 5 de março de 2016. E o relatório foi sem ressalva, né? A opinião do auditor foi a opinião sem ressalva, ou seja, não teve a opinião modificada. O João entendeu que as demonstrações, sim, retratam de maneira integral e fidedigna a realidade da companhia W. Claro, dentro daquilo que é possível ele analisar. A opinião foi uma opinião não modificada. Aí em 10 de março, publicou a demonstração, publicou dia 5. Aí dia 10 de março, então você já lê pensando assim, ó, publicou dia 5. Aí aconteceu algum negócio dia 10. Evento subsequente. Algo que aconteceu depois da publicação da demonstração contábil. Em 10 de março, João acabou-se. Tomou conhecimento de que o principal cliente, aqui é o quê? É um direito da companhia W. O principal cliente da companhia W
havia pedido concordata em dezembro. Puta que pariu, no ano passado, dentro do período da demonstração. Concordata, ele faliu, o cliente faliu. E se quem faliu foi o cliente, grande risco de o quê? De calote. Se o principal cliente faliu, grande risco de levar um calote. Isso prejudicar os direitos da companhia W ou até mesmo a continuidade do negócio. Porque calote é a primeira coisa que a gente pensa. Só que a companhia, o principal cliente que quebrou aqui, podia não estar devendo nada a W. Mas uma vez que ele faliu, ele vai parar de comprar. Então, o movimento da companhia W está correndo o risco de cair drasticamente, porque o principal cliente está fechando. E não pagaria sua dívida. Eita, aquele que colocou, né? Tudo bem, tem a dívida. Mas além da dívida, lembra, além da dívida, a quebra do seu principal cliente pode prejudicar o andamento do negócio. João discutiu o assunto com a administração da companhia W e determinou que as demonstrações fossem alteradas. As demonstrações foram alteradas com base nessa informação que ele só descobriu depois, nesse evento subsequente. Assinale a opção que indica o melhor procedimento de João em seu relatório reemitido. E aí? Eu acho que ficou claro para você, depois que você lê essa questão todinha, que não tem como ser a letra A. Manter o relatório sem ressalva, tipo, não fazer nada, não tem como. Porque se fosse para não fazer nada, João nem tinha se reunido com a administração da empresa. Então, alguma coisa tem que ser feita. Manter o relatório sem ressalva não é o que vai ser realizado. Adicionar um parágrafo de ênfase? Talvez. Deixa aqui. Adicionar uma ressalva em concordância do cliente? Então, adicionar uma ressalva se o cliente concordar? Não. Adicionar uma ressalva se o cliente concordar não condiz com a independência do trabalho do auditor. Se o auditor entender que tem que colocar uma ressalva, ele coloca e pronto. O cliente não tem que concordar. Letra D. Adicionar uma ressalva em relação à omissão da informação. Aí você podia ficar entre letra... É igual a questão anterior. Você podia ficar entre letra B e letra D. Só que não é omissão de informação. Sabe por quê? Porque João mandou alterar a demonstração. Ele mandou que fosse alterada. Se foi alterada para incluir essa informação. Então não é, cara. Se João não tivesse determinado que a demonstração fosse alterada, a gente podia até estar discutindo aqui uma ressalva em relação à omissão. Só que João determinou que fosse alterada. João determinou que a demonstração fosse alterada. Alterada por quê? Levando em consideração essa informação que foi obtida depois. Então ele mandou que fosse alterada. Então se foi alterada, não é caso de omissão. Alterou-se a demonstração contábil. Então não pode ser letra D. Então só tem como ser letra B. E eu não estou nem lembrando da norma aqui. A norma fala isso, mas eu não estou nem lembrando da norma para responder. E a questão 6, você marcaria a letra B de bola. Mas vamos lá. Comentário e resposta. Na NBCTA 560 de eventos subsequentes, nós temos alguns requisitos. Um dos requisitos são os fatos que chegam ao conhecimento do auditor independente após a divulgação das demonstrações contábeis. E o que diz o item 16 aqui, o auditor independente deve incluir em seu relatório novo ou reemitido. A questão fala em relatório reemitido. Parágrafo de ênfase ou outros assuntos com referência à nota explicativa que esclarece mais detalhadamente a razão da alteração das demonstrações contábeis emitida anteriormente e do relatório anterior fornecido pelo auditor independente. Então, olha só, a norma tem que ser alterada, a alteração da demonstração. Essa alteração tem que ser explicada, tem que ser lançada de maneira mais detalhada em nota explicativa. E o auditor vai emitir um parágrafo de ênfase, chamando a atenção para a nota explicativa que informa qual foi a alteração da demonstração.
Um trabalho todo redondinho, todo fechadinho. Coloca um parágrafo de ênfase, olha a demonstração contábil, vê que ela foi alterada em data posterior e lá na nota explicativa vê o que foi que aconteceu. E vai perceber que tudo isso aconteceu porque é uma informação que chegou ao conhecimento do auditor depois da divulgação das demonstrações contábeis. Porque se fosse antes, era só alterar a demonstração antes e publicar uma única versão. E essa única versão publicada não precisaria ser republicada e a opinião do auditor, aí ele ia ver se no caso seria uma opinião com ressalva ou se ele ia manter a opinião não modificada ou sem ressalva com esse parágrafo de ênfase, certo? Então aqui, mais uma vez, com a ajuda do raciocínio lógico, a gente marca a letra B e quando tomou conhecimento da norma, aí é que marcou letra B mesmo. Então, galerinha, muito obrigado por ter ficado até o final. Lembra, ó, se quiser ajudar o canal, você pode ajudar aqui doando no PicPay ou pode doar de outras formas, como está descrito aqui no link na descrição desse vídeo. Lembrando que você pode se tornar membro também do canal. Tem um botãozinho azul aqui embaixo. Você pode se tornar membro, considere isso para receber conteúdos exclusivos, beleza? Forte abraço, prof, amo vocês. Estamos chegando ao final das revisões e tem a revisão final ainda. Assiste todas as revisões por matéria e assiste a revisão final também depois, beleza? Forte abraço, bons estudos e até mais.